Obrigado a todos os nossos companheiros aqui da EGESMI. Mais uma vez, né? Let's Book, estamos junto. Saí lá do interior da Bahia para vir falar de RMS. Praticamente para o board da EGESMI é mais do que um prazer, é uma honra, tá? A Bbook, ela nasceu, já passou, né? Aí, ela nasceu de um BI, Pilar. Na verdade, a minha essência foi a parte de gestão estratégica. Um determinado grupo, eu vi a dificuldade de precificação e me especializei no RM, né? A gente costuma dizer que esse sistema, apesar de ter nascido lá no interior da Bahia, em Ilhéus, é o melhor RMS do Brasil. Na verdade, eu estou falando até mais. E nem sou eu que falo. O melhor RMS de língua portuguesa. Nós não viemos da Europa, nós viemos do interior do Brasil. Mas a gente tem um RMS que ele é extremamente plural. Você consegue estabelecer regras de variação de preço, seja no que a gente chama de old style, que é o pricing com a bar 0, a bar 10, ou até o open price, que é indexado e sugere o preço que você quiser, né? A gente tem um rate shopper próprio, você consegue indexar, seja por um Nights on the Book ou pelo rate shopper. Você pode largar essa indexação em determinada hora, você que monta a sua estratégia, tudo automático, de hora em hora. E a gente tem um BI, Powered by ClickSense, né, Pilar? Que, para quem conhece de BI, é uma plataforma poderosíssima, tá? Temos dentro dele um Revenue Plan, que aí é um planejamento de receita. O Bbook, dentro dele, ele tem uma área que agrada muito a gerentes gerais. Ele agrada muito a diretores hoteleiros. Que você coloca o seu plano orçamentário lá dentro e o dashboard principal dele aparece a relação de performance e meta. Para quem já viu, eu tenho grupos de grandes redes de hotéis agora usando o Bbook, eles adoram isso, porque o gerente geral entra lá e vê como é que está a performance do hotel. Ele não é só para o RM, ele é para aquela cadeia de direção hoteleira, tá? E a parte de distribuição, que é a inovação que eu vim mostrar para vocês aqui hoje em primeira mão, que a gente está lançando hoje. Eu lembro de uma conversa que a gente teve numa Rock em 2019, eu acho. Você me questionou isso, eu acho que eu vou conseguir te mostrar hoje. Não sei se você lembra. Mas o fato é que a gente tem uma proposta, tá? Eu entendo que tecnologia é meio. A proposta do Bbook é impulsionar o resultado de hotéis. E a gente transforma dados em análise automaticamente para impulsionar isso. É o dia a dia do Bbook. 80% do meu roadmap é integração. Hoje nós somos o sistema mais integrado do mercado brasileiro. Temos 14 PMS já integrados, funcionando, homologados, todas as versões do TOTS, todas as versões do Desbravador, seja TOTS Cloud, On-Premise, Oracle, SQL, a base de dados, enfim. A nossa documentação é muito extensa e por isso a gente demorou tanto a conseguir alavancar isso com mais assertividade no mercado. Demora a nossa integração a ser homologada. E assim, é isso, tá? Inovação, confiança e liderança. Eu gosto muito daquela palavrinha do meio ali, confiança, porque isso mostra o nosso churn. Nós temos um índice de quem usa Bbook e não sai do Bbook, tá? Tem uma frase de uma cliente nossa, uma rede de pousadas em Búzios, que fala assim: o seu suporte resolve problemas para mim numa velocidade que eu não tenho problema com vocês, que eu queria que o meu PMS resolvesse da mesma maneira. E é por isso, eu sou gestor. A minha essência era gestão de performance. Eu dava consultoria antes em gerenciamento. E a minha equipe é focada em ouvir o cliente, em ter escuta ativa, em estabelecer um mínimo para aquele que quer resultado. Bbook não é para qualquer um. Quem quer contratar um RMS, quem quer contratar um BI, clique, tem que ter pensamento estratégico. Tem que querer resultado. O ICP nosso é muito claro. Se o cliente não entende de estratégias, para ele está bom, para a gente está ótimo. Vamos em frente. E o resultado é esse. Assim, a gente tem desde redes que conseguiram dobrar seu resultado, crescimento de EBITDA, e é legal no Bbook que a gente tem resultado com pousadas de 21 apartamentos e redes corporativas com 680 apartamentos. Isso, para mim, foi uma surpresa muito grande, tá? Enfim. E agora o fluxo do Bbook. Bbook extrai os dados, uma documentação extensa de dentro do PMS,
você gera o seu planejamento lá dentro, a gente extrai dados de uma cesta competitiva, que não tem limite de categorias, não tem limite de concorrente, é à vontade, 10, 20 por categoria, processa de hora em hora e entrega nos canais. Tá? E aí vem a inovação que eu queria mostrar para vocês. Hoje, Bbook tem a maior camada de distribuição existente no Brasil. Tá? Nós estamos integrados com os maiores channels de distribuição. Se você estiver insatisfeito com algum channel, quem aqui participou agora há pouco tempo de uma renovação, né? uma negociação com algum channel e achou que foi lesado, enfim, etc. A gente tem alternativas. A gente distribui no Minibiz, no B2B Reservas, no Sinex, DravelClick, e aí vai. Nós pegamos os principais aqui para poder mostrar essa camada de distribuição. Então você tem alternativa com quem você quiser trabalhar na nossa tecnologia. Bbook já era um RMS, né? Agora a gente tem distribuição. Não era isso que você tinha me questionado em 2019? Está aí funcionando e rodando em alguns hotéis da Wyndham. Tá? Isso foi uma exigência da Wyndham. A gente precisava ter Sinex integrado. E aí veio um monte de coisa nessa camada de distribuição. Isso é fato. Acontece já no Brasil. Enfim, quem já confia no Bbook? Né? A gente está implantando em 2 hotéis do Fasano, já estamos em vários hotéis da Wyndham, a rede Bristol. A rede Bristol, nosso BI, está começando a usar o RMS agora. Enfim, vários hotéis, não vou ficar elencando aqui agora, né? A rede Hotel Care, tem hotéis da Core. É claro que ali a gente tem hotéis que usam BI, tem hotéis que usam RMS, tem hotéis que usam outras ferramentas, tá? Acabou? Eu só queria mostrar esse último slide, que Bbook é RM na palma da sua mão. Ele é responsivo. Isso aqui é um vídeo, mas eu nunca consegui fazer ele passar igual vocês conseguiram. Porque mostra, um RM me falou que prefere fazer análise de pick-up no celular do que no computador, por causa da facilidade que ele dá na análise. Tá? Vamos lá, Cristiano. De fato, a gente mudou bastante, né, de uns anos para cá. Tanto distribuição, trabalho, o como fazer e o que é necessário em cada um dos empreendimentos. Enfim, mudou bastante. A minha grande dor, assim, hoje em sistemas de RM, no próprio trabalho de RM e tudo mais, até no próprio PMS, é que hoje eu preciso de informações sobre o quanto cada cliente me rende efetivamente. Então, eu estou falando de margem de contribuição. Então, como que o teu sistema pode ajudar, ou como ele trabalha em cima da margem de contribuição de cada ponto de distribuição que você tem? Então, te digo assim, hoje a demanda é tão grande que, eventualmente, eu quero vender para um cliente, não para aquele outro, ou para uma OTA e não para aquela outra. Eu quero vender para quem me rende mais. Em outros momentos, eu preciso vender para ter volume, né? Então, eu vendo para todos. Como é que vocês trabalham com relação a isso? Legal, muito bom essa pergunta. Eu não posso abrir o Bbook, não, né? A gente tem uma área que chama... dentro dessa área de distribuição, a gente tem... na verdade, a gente não chama de margem, a gente chama de custo de aquisição do cliente. Se você lançar e parametrizar dentro do Bbook todos os contratos de todos os agentes e clientes, ele vai trazer quanto que ele está te custando naquele mês ou quanto que ele está te levando por room night. Isso já existe hoje dentro do Bbook, só que eu juro para você, são poucos os RMs que eu já vi utilizar essa feature do Bbook. Tá? Inclusive, eu fico chateado quando eu entro num cliente e não está parametrizado com os contratos. Mas eu consigo distribuir para aquele cluster de clientes e não para aquele outro, ou não? Eu só tenho conhecimento de quanto cada um me custa. A minha pergunta é, hoje eu estou com alta ocupação, eu consigo ativar ou liberar a venda apenas para um cluster de distribuidores ou de clientes, ou não? Eu sei exatamente quanto custa cada um. A minha dúvida é essa. Legal. No detalhe da informação, aí é um problema de tecnologia, como você colocou lá na frente.
eu consigo, integrado com o Let's Book, fechar a sua venda direta. É claro que esse praticamente você nunca vai fechar, tá? O Bbook, ele é multitarifário e segmentado. Então, você pode ter, por exemplo, um tarifário para o Let's Book com indexação diferenciada, ou com valor fixo, ou com categoria diferenciada. Eu tenho cliente que faz isso. Vende uma categoria só no motor de reserva dela, tá? Mas as tecnologias dos channels não estão preparadas nem para receber a capacidade de restrição que o Bbook entrega. Vou te explicar por quê. Vocês estavam conversando sobre mínimo de noites, data travada de check-in e check-out. O Bbook, ele consegue até, se você coloca, por exemplo, seu Réveillon, são 5 noites, 7 noites, e bota que a entrada é 28, se alguém fizer uma reserva, buscar o preço no dia 27 para sair no dia 1º, ou entrar no dia 30 para sair no dia 3, a gente consegue alocar o pacote do Réveillon. Só que não existe channel que receba essa nossa funcionalidade, tá? Então, esse é um problema não nosso, mas das tecnologias parceiras. A dúvida é, mas existe a recomendação? Por exemplo, em determinados channels, a gente consegue isolar algum cliente para poder fazer isso, para poder fechar só aquele cliente, a venda daquele cliente. Existe a recomendação de, olha, nesse período seria melhor vender por operadora e não por OTA ou por tal canal? Pelo menos essa macro recomendação. Não a gente olhar lá os resultados, mas a recomendação. Legal. Eu vou responder você... Seu nome? Juliana. Desculpa, tá, Juliana? Eu vou falar de novo da minha essência. O Bbook foi desenvolvido a partir da análise de performance. Recomendação é muito de segmentação, né? Vou travar um segmento, um cliente, etc. No Bbook você tem meta por cliente, meta por canal. Se aquele canal, naquele período que você estabeleceu aquela meta, se você olhou ali e ele bateu meta, a recomendação está dada. Enfim, você vai analisar. O que o Bbook não vai fazer é acender uma luz vermelha, opa, esse aqui vendeu além do que estava planejado. Isso não. Mas ele vai te mostrar que ele já bateu a meta de room nights dele, de uma campanha, enfim, etc. Porque a minha essência sempre foi performance. Sempre foi análise do histórico e desenvolvimento de um orçamento com metas. E o Bbook, ele tem meta por cliente. Então, se você fez, por exemplo, uma negociação com a Petrobras, tá? Vou usar um exemplo assim, e aquela negociação era um preço X para um determinado volume de room nights. Você consegue acompanhar aquele cliente dentro do Bbook. O Bbook não vai te dizer que ele já ultrapassou o limite de room nights, mas ele vai te mostrar que bateu meta. Tá? Geralmente um hotel vai ter, sei lá, 700, 1.000, 1.200 clientes, 1.500 clientes, dependendo do hotel. Nesse padrão que você está me falando, então, eu vou traçar uma meta para eles, mas diariamente, se eu olho 365 dias para frente, vezes 1.500 clientes, é bastante coisa para eu poder dizer que naquele dia eu quero ou não quero aquele cliente. Geralmente, a gente cria alguns clusters, por exemplo, onde eu vou agrupá-los, e aí não é nem, às vezes, nem especificamente um cliente, mas um determinado range de preços, de tarifas e coisa que o valha. E o RMS ele vai identificar o pick-up que está acontecendo dentro desse grupo em específico, comparar com um determinado período X passado e para poder me dizer uma mínima previsibilidade futura e me recomendar fechar uma disponibilidade daquele grupo em específico. Isso que você está me dizendo, pelo que eu entendi, eles não a ferramenta não faz. Ela simplesmente tem... Eu, pessoa, preciso traçar uma meta para um cliente e a ferramenta vai me dizer se eu vendi tudo aquilo ou não, é isso? Então, hoje, vamos lá, a recomendação com o pick-up por cliente está em desenvolvimento. O que a gente está chamando de versão 3. A gente não tem isso ainda, tá? Mas você consegue estabelecer metas de room nights por cliente. E aí, nesse painel que a gente chama de distribuição, ele já organiza numa curva ABC de produção. E você consegue filtrar por data. Ele sempre vai abrir os últimos 30 dias, tá? Se você quiser verificar uma data futura, você pode filtrar também. Mas ele ainda não te mostra
daqui a 90 dias esse cara já não, você vai ter que ir lá e filtrar. Isso é fato. Mas a parte de pick-up segmentado já está em desenvolvimento. Cristiano, a parte de otimização em geral, eu fiquei um pouco confuso por causa de um slide que você colocou, que parece que ele faz a recomendação da precificação, né? Esse algoritmo existe, mas eu não vi nada ali de otimização de inventário de maneira geral. Né? Então, como é que funciona isso na Bbook? No caso do Bbook, você pode trabalhar de duas formas. Ou com ocupação total, que é o que a gente chama, que é a ocupação do hotel independente da categoria, ou flutuar por categoria, quando o seu quarto luxo fica mais barato, às vezes, do que o standard. Ah, tá, mas você está falando da precificação, né? É. Não, estou falando da otimização do inventário de maneira geral. Da otimização, assim, eu não vou vender meu quarto standard pelo mínimo de 2 noites. Acho que é um complemento à pergunta que já estava rolando. E isso pode ser feito como uma parametrização estratégica, mas ele automaticamente não vai dizer para você sobre essa O que ele otimização. recomenda fazer? Que eu estou com um dia de pico, eu estou com 2 dias ruins ali, ele não vai fazer uma recomendação do tipo, olha, venda aqui mínimo de 3 noites, ou não venda o seu quarto standard aqui. Não, de restrição isso é o que tem que fazer. É o parâmetro, é a análise. De restrição é a análise, exatamente. Você precisa de alguém para colocar esse parâmetro dentro do sistema, é isso? Essa estratégia dentro do sistema, sim. Inclusive, no Bbook a gente tem uma estatística que mostra que 50% dos clientes rodam no automático. E os outros 50% não rodam. É basicamente assim, 48, 52, depende do período. Quem não roda no automático são os RMs. 98% dos RMs não aceitam sugestão de preço. Eles querem analisar. Mas o fato é que, o que a gente entende é que, quando tem um RM por trás da ferramenta, o resultado é muito melhor do que um gerente comercial que simplesmente vai lá e entende. Porque a gente descobriu também que, cá entre nós, a nossa área é tão complexa que não adianta entregar a Bbook e falar, vai que o filho é seu. No início da minha implantação, a gente explicava o sistema, abria as regras e pedia a pessoa para parametrizar. Não andava. A gente entendeu que tem que entregar o negócio voando, né? Enfim, mesmo com RM. E por isso que eu inventei a imagem do robozinho, porque eu tinha que explicar que não era um sistema a mais. Quem que perguntou para a Let's Book? Não é mais um sistema. Você está contratando alguém que vai trabalhar por você 24 horas por dia, 7 dias na semana, não tem férias, não tem nananana. Que ele é um algoritmo robotizado. É uma árvore de decisões que está ali dentro, né? Tem regressão linear, tem... Só que o fato é que esse robô, ele precisa de instrução de trabalho, né? E mesmo o RM, ele demora a entender as regras que a gente criou. Porque eu consigo... O nível de parametrização do Bbook, você consegue estabelecer um tipo de modelagem por categoria, por período do ano. Então, você consegue chegar num nível de estabelecer que... Eu tenho hotéis com 10 apartamentos, 10 categorias diferentes, enfim. Ele tem categoria que ele não flutua, tem categoria que ele flutua. Em determinado período do ano, em outro período não. Ele coloca restrições ali, então isso dificulta muito. A usabilidade dos parâmetros, no caso do Bbook, tá? Ela é muito intensa. Então, a gente trabalha o X para poder melhorar ali o entendimento, mas é difícil. Mas a gente não sugere essa otimização. A gente entrega o parâmetro. Tá? Uma coisa interessante, né? Eu fui num evento nessa semana e justamente a gente estava discutindo sobre margem lá. Então, o desejo lá no evento era de que o time comercial fosse comissionado em cima de margem, não em cima de venda, né? É lindo isso, é romântico, é maravilhoso, mas ele não funciona, porque a gente não tem uma ferramenta hoje que te dê esse valor de margem. Porque você tem ali 10 mil reservas que passam num hotel no mês. Se você tem uma rede com 10, 15, 200, 300 hotéis, praticamente é impossível você fazer isso.
né? Seja num evento, seja num cliente corporativo, seja no... Não dá para a gente ter essa informação. É um sonho que a gente tem e que eu imagino que seja um sonho, no caso de distribuição, mais factível do que no comissionamento hoje de um time comercial. Então, era mesmo para entender um pouquinho de como que vocês viam essa questão da distribuição em cima de margem, porque é um desejo, é uma necessidade que a gente tem hoje no mercado. Tá bom? Eu, só acrescentando, assim, esse painel da gente, a hotelaria independente, na maioria das vezes, ela nem remunera o time comercial. A venda direta é muito importante. Quando você fala de 5% para um hoteleiro independente, eu já pago Let's Book, eu já pago o Minibis, você ainda quer que eu pague, né? E aí o reserva faz o quê? Reserva na Booking, lá é mais barato, né? Nem batalha para venda direta, que a gente sabe que é o melhor resultado, né? Então, esse painel a gente usa muito para instruir, porque a gente coloca lá a equipe comercial, ganhando 2% que seja da produção comercial deles, eles estão sendo muito mais rentáveis e produzindo muito mais. E ali é estabelecido meta para o time comercial. Tá? De certa forma, eu volto a dizer, o nosso negócio é automatizar a análise. E é por isso que surgiu esse painel. Eu precisava mostrar para o hoteleiro que a equipe comercial merece, talvez até mais do que ganhar os 15% da Booking. Tá certo. Quando eu for hoteleira, quando eu tiver um hotel assim meu, eu vou trabalhar bastante em cima de margem e aí eu vou encher bastante vocês, fornecedores, para ter algo muito nesse sentido, porque a gente precisa realmente evoluir, não só pensar na venda e no volume, mas pensar também no quanto a gente ganha com cada reserva. É possível, assim, eu estou num destino que eu falo que é o pior destino do litoral baiano, Ilhéus. Talvez todo mundo aqui já tenha ido para Arraial, para Morro de São Paulo, para Itacaré, para Barra Grande, mas só desceu em Ilhéus. E a gente tem um resort lá de 130 apartamentos, que 60% da venda é venda direta. Eles têm 6 pessoas operando com Bibook na área de reservas. E tem um case lá da CVC e enfim, essas grandes, né? Não tem, eu não dou esse markup. O markup meu é tal e acabou. O máximo o menor markup de operadora e eu não dou mais para vocês porque é a CVC. E aí um belo dia eles chegaram e falaram, você viu que a gente bloqueou vocês e tal? A gerente comercial falou, não vi não, a gente bateu meta. Então, enfim, é possível, mas isso é gestão, né? Certo. Pelo que eu entendi, então, da ferramenta, os 2 cores são realmente dashboards e informações, né, para que o hotel possa realmente tomar suas decisões, e a questão de precificação. Aí a dúvida é a seguinte, como funciona o Open Pricing de vocês, né, que hoje em dia a gente fala muito no mercado dessa precificação contínua e não mais pela precificação de bar, e se vocês trabalham com algoritmos, ou se você, né, para trazer essa recomendação de precificação, ou se é uma coisa que a gente precisa parametrizar no sistema? Excelente pergunta, Juliana. O Open Price, eu vim do varejo. Na verdade é o seguinte, nesse resort eu vi uma dificuldade de precificação e fui estudar RM. Eu já era dessa área de performance, eu já fazia o orçamento e o planejamento estratégico, tá? Então eu peguei tudo que eu aprendi com a nossa querida Gabi e Valéria e apliquei lá, só que eu não usei o tarifário pricing, tá? A gente indexou um orçamento e à medida que a flutuação acontecia, o sistema ele calcula o melhor preço para aquele período diante da demanda. Então você cria preços variados por período, porque eu fazia análise de histórico. É um pouco assim, o Bibook na sua primeira versão, antes da gente voltar um pouquinho atrás pro tarifário pricing, né, bar 0 a bar 10, você criava só o planejamento dentro dele. Na verdade era invertida a lógica. Primeiro se faz a pricing, né, o tarifário bar, depois que vai para o orçamento. No Bibook não, você já criava tudo numa vezada só. Então você já tinha ali todos os seus períodos comerciais com o seu tarifário consolidado num planejamento financeiro. Dali os gerentes gerais já saíam com um plano de receitas debaixo do braço para indexar os seus custos e saber qual período ele tinha que ter, quantos funcionários, qual a margem do hotel,
qual vai ser o EBITDA meta para aquele ano, tá? E aí a gente começava a perseguir aquilo. Então, ele parte daí, ele parte de um plano de receitas. E aí ele é totalmente variável, totalmente aberto. Nós tivemos que voltar um pouquinho para conseguir encaixar o pricing, que a gente chama de old school, né? Então, pelo que eu entendi, a gente imputa um orçamento e aí o cálculo que é feito é para que se atinja esse orçamento de acordo com a demanda. Perfeito. Mas e aí, como fica a concorrência no meio do caminho? Porque para você atingir o seu orçamento, ele pode ser, sei lá, tipo, 50% maior do que o ano passado, a tarifa, e não Isso. necessariamente acompanha o mercado. Pronto. E como fica isso? Bom, nesse caso, como eu disse, eu apliquei tudo que eu aprendi. Então, nós saímos de 7º do ranking do TripAdvisor para 1º e viramos a Coca-Cola do destino. Eu costumo dizer o seguinte, se você é a Coca-Cola do destino, se você é o sabão Omo do destino, você não tem que preocupar com a concorrência que tem que preocupar com você. Então, a gente, durante muitos anos, a gente surfou uma onda. Então, eu lembro de 2016, estavam fechando hotéis em Salvador e os nossos diretores estavam batendo estaca, construindo, dobrando o inventário do hotel. Tá? Só que assim, o Bbook ele também acompanha a concorrência. E a sua pergunta vem a calhar outro gancho para eu poder explicar. Se você tem lá no Rate Shopper do Bbook X concorrentes, você consegue definir qual concorrente você quer ficar a quanto do preço dele. Tá? Simples. Você vai lá e define esse concorrente aqui e tal. Só que você pode fazer um aglomerado de regras. Tá? Esse concorrente aqui eu quero acompanhar até 50% de ocupação. Chegou em 50% de ocupação, aí eu quero a minha regra de Room Nights on the Book. Ou ao contrário, eu vou Room Nights on the Book até 30% de ocupação, chegou em 60% de ocupação, acompanha a concorrência. Você tem infinitas maneiras de parametrizar a regra, pode ser por quarto, pode ser por período, pode ser inventário, ocupação total. Cristiano, muito obrigado. Valeu aí pela explicação, pelo tempo.